As Sementes do Medo, segundo Napoleão Hill, em entrevista com o diabo. Então hoje o tema vai ser quente. Ontem, o tema da live de ontem foi a manifestação viva do nosso ideal. Foi de acordo com o livro do Poder do Subconsciente do Joseph Murphy. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Relacionamento com o Tempo. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de vida, de como você usar o seu tempo priorizando a vida, a harmonia, realização no tempo certo, no seu tempo. Eu sou a Silene de Souza e o tema de hoje é As Sementes do Medo, segundo Napoleão Hill, em entrevista com o diabo. Primeiro, por que você deveria ver uma live com esse tema? Para que você possa reconhecer no que você acredita. Você entender no que você acredita, no que você deveria acreditar, para que você possa melhorar. Todos nós precisamos melhorar, sermos melhores do que ontem, a cada dia, não é mesmo? Reconhecer como você pode ter sido manipulado por todos esses anos. Aprender como liberar a sua própria força. E depois vamos desvendar o enigma entre Deus e o diabo e o que isso afeta na sua vida. Nós vamos usar o livro do Napoleão Hill. Tá dando para ver aí? Deixa eu ver aqui no Facebook, aqui no Instagram e aqui no YouTube, ok? Então, nós vamos usar esse livro e depois eu vou falar por que eu escolhi esse livro e esse tema. Vamos iniciar. Eu quero te dizer que eu não vou ler o livro em si. Esse livro foi escrito pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso número 1 da América, que após 30 anos de pesquisa achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe e como ele ganha o controle da mente das pessoas. E o principal, como qualquer pessoa pode vencê-lo. Então aqui nós vamos trabalhar como funciona a mente, como funciona a mente humana. Claro que eu não vou ler o livro inteiro, quem sabe das outras lives, você sabe que eu leio e depois eu faço as que eu já adquiri de outros, o tema do livro. Porque muitas pessoas vão fazer uma análise, que foi feito umas considerações também, eu achei interessante falar disso, né? Que você também pode se perguntar, né? Analisar essa estranha entrevista que estamos prestes a ver. Alguns irão perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo? Ou você realmente entrevistou o diabo? Alguns talvez desejem a resposta antes mesmo de começar a entrevista. Então essas são respostas dadas pelo próprio Napoleão, por isso que eu falei, porque você vai se perguntar se ele realmente falou com o diabo ou não. E ele dá a resposta, vamos ver aqui. A resposta é: responderei da única e mais honesta maneira que poderia dizer, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto uma criação da minha própria imaginação. Seja lá se real ou imaginário, é de pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo contidas nessa entrevista. As minhas considerações, achei muito interessante. O que eu acho interessante é que os autores de livros que são grandes estudantes da mente humana, estudantes do universo, de como ele funciona, eles têm, de alguma forma, tentado nos mostrar a realidade. Até o diabo, o Napoleão tentou mostrar a realidade para as pessoas. E eu achei uma coisa incrível que não só ele, como muitos estudam hoje nós temos físicos, nós temos que se dedicaram a estudar e entender a mente, e pessoas comuns também, como eu, como você, entender como funciona. Alguns escrevem livros, e como eu estou fazendo, com o quê? Com o objetivo de que as tenham mais conhecimento de si mesmo e conhecer o seu próprio poder. Aqui, deixa eu ver aqui, uma coisa que eu achei muito engraçado, que parece que esse livro foi escrito agora.
É muito louco. Olha só o que diz aqui na página 40 desse livro. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando de mudanças estranhas, proporções que milhões em estado de pânico, dúvidas, indecisões e principalmente o medo. Então, falando de crenças, de como nós funcionamos. E Silene, por que você resolveu conhecer, saber como o universo funciona, como que a mente funciona? Eu acredito que minha história começou um pouquinho, já tem um tempinho. Aos 17 anos, eu tive na minha família, porque é engraçado, nós humanos, quando isso acontece em outras famílias, em outras casas, nós achamos normal e também até sentimos muito, mas nós não sentimos, não viveu aquilo. Então nós só sentimos mesmo quando nós vivemos. Embora eu, teoricamente, eu seria a filha mais velha, mas não sou. Antes de mim, minha mãe teve uma filha que morreu queimada e teve um menino que ela era adotivo, que também faleceu antes de mim nascer, de exatamente o que foi. E ela me contava isso, mas isso nunca teve aquela informação, aquela dor de quando você vive na mesma família. E com 17 anos eu tinha o meu irmão menor, de 7 anos, e esse meu irmão ele veio falecer de câncer. E naquela época eu me perguntava, porque minha família é católica, então eu aprendi que pessoas boazinhas não acontece nada de ruim. Teoricamente a gente entendia, pelo menos naquela época eu entendia que a morte era ruim, hoje eu já não vejo dessa forma. Mas naquela época me teve um efeito, qual que foi o efeito? Deus existe, mas que Deus é esse que mata uma criança? Porque principalmente para as crianças, né? Quando a gente tem aquela dúvida, já fulano morreu, foi Deus que matou? Porque quem entendia isso? Hoje eu sei que não é, mas eu entendi isso. E isso me fez começar a estudar. Aos 17 anos eu comecei a estudar. Eu estudei bastante a Bíblia, principalmente, daí eu começou a dar um nó na minha cabeça, eu parei. Depois eu comecei a ler alguns livros, era um livro meio espírita, mas também não me adaptei a minha. Eu concordava com uma série de coisas, não são teorias legais. Então eu percebi que eu não deveria participar de nenhuma religião, de seguir uma religião e eu sou essa religião e não sou aquela. Então eu resolvi estudar não religiões, mas estudar o próprio universo, como ele funciona. E para entender o universo, quando eu comecei a estudar essa parte, eu entendi que eu também precisaria entender como funciona o ser humano, primeiramente, entender, e principalmente a mim mesma. Então, diante de religião, não estamos falando de nenhuma crença. Na verdade, a preocupação aqui é entender quais são as crenças que realmente acrescentam em nossas vidas. Então, vamos lá, nós vamos. Por isso, eu já li esse livro, achei muito interessante e eu resolvi trazer ele porque ele trabalha bastante as coisas bem interessantes, as sementes do medo, que chama Sementes do Medo. Vamos ler um pouquinho, vamos discutir a respeito. Vamos ver se eu coloco o livro aqui de alguma forma, que aí não vou ficar tão... Porque se eu baixo muito a cabeça e começo a ler, parece que eu não estou aqui, parece que eu não estou vendo vocês. Mas assim, são as perguntas que o Napoleão Hill faz ao diabo e o diabo responde para ele, tá bom? Então vamos ler a primeira pergunta aqui. Eu escolhi o sétimo capítulo porque ele fala exatamente sementes do medo. Sementes do medo. Entendeu? Então vamos lá. Seguidamente, fico imaginando porque a sua posição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você? Sabe me dizer por quê? Aí o diabo responde: porque a força é tanto dele quanto minha. Essa força está disponível para ele quanto para mim, e exatamente isso que vem mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos, objetivos construtivos e positivos e mão de Deus, quanto
com objetivos estritamente negativos, através do que vocês o chamam de diabo. E ainda tem algo que você deve saber. A força pode ser usada por qualquer ser humano de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos usar. Você entendeu o que ele disse aqui? Eu vou chegar ao extremo. Você tem trazer um exemplo bem... Por exemplo, nós temos a bomba de... né? Aí que matou milhões de japoneses. Você concorda que teve uma inteligência por trás disso? Um ser humano que foi lá e construiu essa bomba e destruiu? Você acha que se Deus ter de atuar para desmanchar isso, ele não faria? Arbítrio? Agora, essa mesma dia que foi usada para construir uma bomba, que pode ser usada para construir um vírus, a mesma tecnologia foi usada para dar inteligência para fazer um avião. Essa mesma tecnologia é usada para celular, para internet, para nossos equipamentos eletrônicos. E essa mesma tecnologia, se você tem o conhecimento da força, você pode usar para o teu bem. Você percebe que é a mesma massinha, que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, que nós entendemos ser o mal. Então, vamos dar continuidade? Eu espero que... Outra pergunta que o Napoleão faz para o diabo. Você faz uma afirmação que não me parece muito... Tem como provar o que está afirmando? Vamos ver o que ele responde? Agora responde para o Napoleão Hill. Sim, mas seria muito melhor você provasse por si mesmo. A palavra do diabo não me parece que tenha muito entre vocês humanos, pecadores, nem a palavra de Deus. Na verdade, e não confiam no seu Deus. Por isso, vocês têm uma fonte onde vocês podem se apropriar do benefício da força universal. Benefício da força universal, que é justamente confiando e usando o próprio pensamento. Esse é o caminho direto para a central universal da inteligência infinita. Não há outro caminho disponível para qualquer ser humano. O que ele disse aqui? O que é a força? A força infinita é a força do pensamento, porque nada existe sem que alguém tenha pensado antes. Você pensa, eu não lembro o autor que eu já vi e ouvi falando a respeito, talvez o próprio Napoleão, que diz o seguinte: se o pensamento formado na tua cabeça, se passou o pensamento, se você tem uma ideia, porque você tem a capacidade de executar essa ideia. Então, ideia que seja positiva, que vai acrescentar para a humanidade, eu te aconselho que você, às vezes você tem uma ideia, você não olha para o resultado, você olha para as dificuldades. Se você tem essa ideia, você comprou essa ideia, nossa, eu tive uma ideia de fazer. Vai ver, para chegar a isso, não, primeiro você vai lá na tua ideia e vê o resultado dela, e aí depois você volta aqui e vai dando passo a passo, porque tudo começa com o primeiro passo, o segundo passo, vai ter dificuldades, vai querer desistir, só que você só tem que lembrar de uma coisa: a única pessoa que pode impedir a tua realização, não existe outra pessoa no mundo. A única pessoa capaz de impedir você de chegar onde você quer é você mesmo. Ponto. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta, Napoleão. Não achamos o caminho para a inteligência infinita antes. Aí o diabo responde: porque eu os interceptei. Primeiro, eu os tirei do caminho, plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de forma adequada. Fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja e do ódio. Lembra-se, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Para mantê-los longe da minha oposição, o que tinha a fazer era alimentá-los pensamentos que fossem
a minha causa. A negatividade, ela se alimenta de negatividade. Então, na física quântica, ela explica o quê? Se você foca no que cria. Então, aqui, nessa entrevista, o que o diabo diz? Ele não teve que fazer muitas coisas, só plantar pensamentos positivos, pensamentos negativos no ser humano. E ele, aí depois, aqui no meio da entrevista, ele usa os próprios seres humanos para plantarem essas dúvidas. É isso que a gente vai ver. E ele diz aqui, como a gente estava falando, causa e efeito, no pensamento, quanto mais foca numa coisa negativa, mais ela aumenta. Então, isso que o diabo usou para comandar a humanidade. Vamos lá, pergunta do Napoleão. Se estou entendendo, o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular a Deus. Aí o diabo responde, é precisamente isso. A missão pode afetar minha reputação, mas também, ao mesmo tempo, pode atrapalhar a minha oposição, já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força. A pergunta seria por que ele estaria revelando. Se estou entendendo o que você quer dizer, é que nenhum ser humano precisa temer ao diabo ou se preocupar em bajular a Deus. A pergunta do Napoleão estava dizendo assim, então eu não preciso temer? Não. Então eu não preciso agradar a Deus com oferendas? Não. Porque a força está em você mesmo. Foi isso que ele... Outra pergunta. Em outras palavras, você não pode controlar as pessoas através de subornos negativos pelo medo. Por algum acaso, você também é político? Sua técnica, me disse que o Napoleão disse. A pergunta. Então o diabo responde, eu? Na política? Se eu por acaso não estou na política, quem você acredita que começa as crises econômicas e força... Se eu por acaso não estou na política, quem você acredita essas crises econômicas e força as pessoas a entrarem em guerra? Você com certeza não. Isso é papel da minha oposição. Conforme já lhe disse, possuo aliados em todos os seus da vida que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas e existentes. Vamos ver quanto tempo nós temos ainda. Eu quero dizer, eu vou tentar ir o máximo possível para terminar esse capítulo, senão nós continuaremos amanhã. Então vamos à próxima pergunta. Por que você não toma conta das igrejas e as suas... A pergunta de Napoleão. Por que você não toma conta de todas as igrejas e usa direto a sua causa? Eu vou fazer essa pergunta de novo. A pergunta de Napoleão. Por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para a sua causa? Napoleão Hill. Resposta do diabo. Você acha que eu sou idiota? Quem teria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas? Quem serviria se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida? A coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que eu manterei meu controle sobre elas. Eu não quero fazer nenhum comentário sobre isso, mas para um bom entendedor, meias palavras bastam. Vamos à próxima pergunta? Eu estou começando a entender o seu esquema. Você usa as igrejas para plantar a semente do mesa e dar definição nas mentes das pessoas. Esses estados negativos da mente fazem com que as pessoas formem o hábito de alienação. Esse hábito acaba permanentemente hipnótico. Então, a vítima torna-se indefesa para se ajudar. Isso está certo? O ritmo hipnótico, então, é algo para ser observado e respeitado? Aí a resposta do diabo.
O melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido, voluntariamente aplicado para que se possa alcançar metas e desejos determinados. Eu vou... O melhor do diabo. Falei de novo. O melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados. Vocês entenderam isso? Deixam perguntas. Podem deixar perguntas no direct do Insta, perguntas no Facebook, também perguntas no Facebook. Que aí depois a gente vai analisar com mais calma isso aqui. Mas se eu entendi muito bem, você precisa ter metas. Mas depois a gente vamos falar disso. Próxima pergunta, do Napoleão. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se seguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo. O diabo responde sim. E também porque ela funciona automaticamente se ela não for conscientemente aplicada para obter um determinado resultado desejado. Poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados. Aqui ele está explicando a outra pergunta, né? Pegue a simples ilustração do clima, por exemplo. Qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano a cada elemento da matéria. Se a seu clima nos trópicos, ela cria árvores que dão frutos e se produzem. Ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante. Ela as força também a formarem folhas, especialmente feitas para a proteção contra os raios do sol. Essas mesmas árvores não poderiam se fossem removidas para as regiões árticas, onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente. Nos climas mais frios, ela cria árvores que são ajustadas para se produzir, mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais. Da mesma maneira, a natureza abriga os seus animais, dando a cada um deles um tipo de clima diferente, um tipo de cobertura, para que eles tenham conforto, sobrevivam nesse clima. Da mesma maneira, similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente. E em muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos do indivíduo. Opa, entendi. As nossas crenças são demais das nossas convivências. Então, seja de uma igreja, seja de uma religião, seja de uma vivência familiar, seja de um clube, seja da política, da forma ela faz a estratégia de te colocar na tua mente, ela pode tanto formar você para um ambiente para que você tenha um sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso na família, quanto também pode te formar de maneira que você não vai ter um resultado tão interessante. Agora basta para cada um entender como está a sua vida. Se a sua vida hoje está ótima, se você está feliz, está tendo os resultados que você gostaria, que você realmente planeja, suas crenças foram bem formadas. Caso contrário, precisam ser revistas. E é isso que nós vamos estar falando. A gente está indo ainda trabalhando aqui a base, para que você, aos poucos, nós vamos trazendo coisas que agreguem, que você possa ter uma clareza maior sobre suas crenças e onde você pode ir, como você pode usar a sua real força. Vamos continuar? As crianças, deixa eu ver, de mesma maneira similar, de maneira similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que ele recebe de seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes
porque essas influências, ou seja, as crianças também têm. Já viram pessoas, por exemplo, crianças que foram criadas numa família distorcida, torta, e a criança se dá bem na vida? Porque ela tem aquele próprio pensamento dela, não conseguiram fazer uma programação errada, talvez ela conseguiu ver de outra maneira. Também vemos pessoas que vêm de favelas, que tem lugar bem perigoso, isso aí, então elas têm esse poder. Mas a maioria não tem, então ela pode trabalhar isso depois de adulto, depois de ter uma compreensão. Né? E também, em outro momento, uma eu vou fazer uma live, uma aula, digamos assim, mais voltado também para mãe raiz. Mãe raiz eu falo mais assim, o pai também se preocupa com o filho, que tipo de crença que está colocando na mente dele, porque nós humanos, as nossas maiores crenças, nossa maior programação, ela veio do zero ou até do útero da mãe até os 7 anos de idade. Então, muitas pessoas aos 80 anos de idade ainda vivem, ainda sofrem em função de uma programação que foi feita lá no passado. Vou fazer uma live exclusiva para isso, mas primeiro eu estou formando a base aqui para a gente voltar lá e explicar, tá bom? Então vamos lá, anos 50 anos, 60, e que seja mais ou menos, ela própria possa ter uma compreensão de que ela pode estar revivendo algum passado, alguma coisa que ela não tem controle, e que ela vai ter um conhecimento de trabalhar isso para melhorar a vida hoje. Retomando aqui, já falamos das crianças. Próximo pensamento. A natureza estabelece um ritmo, isso ainda é a resposta daquela pergunta, tá? A natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em sua frequência. Porque aí nós chegamos na física quântica quando diz que nós todos estamos, se eu estou pensando negativo, é como se eu plugasse, por exemplo, eu estou pensando na Globo, eu vou lá e vou no canal da Globo. Aí eu quero que uma luz acende na sala, eu vou ligar a luz da sala. Então é isso que ele está dizendo de frequência, aqui ele está apontando a frequência também. E isso a física quântica explica cientificamente, tá? Que aí tem um experimento da dupla fenda, que foi feita há 200 anos atrás, a comprovação disso aí. O homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento. Quando que ele exercita esse privilégio antes o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente, todas as casas, todos os tipos de negócio, toda a cidade, o ritmo tem o seu próprio ritmo hipnótico, né? Definido e discernível ritmo. Se você deseja a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, dê uma caminhada. Aí ele fala aqui dos Estados Unidos, né? Na Quinta Avenida de Nova York, depois desça a rua em direção aos bairros, todas as formas tornam-se permanentes com o tempo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que você, por exemplo, se vai em um bairro X, ele tem uma certa economia, tem um certo tipo de pessoas, então ali tem uma energia predominante. Você vai em uma família, tem uma energia predominante. Em cada associação tem uma energia. Agora, essa energia, ela está de acordo com o que você quer para a sua vida? Se essa energia não estiver de acordo com o que você quer para a sua vida, você, como ser humano, com a força que você tem, você pode, individualmente, mudar a sua própria energia. Que aí, também, pautado na física quântica, vem o DNA, tem a força do universo, a força do cosmos, que é outra, a gente vai falar no futuro, mas você já sabe que força. Vamos para a próxima pergunta, ainda temos um tempinho, parece que nós vamos conseguir fechar esse capítulo. Acho que não sei. Cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de pensamento? Pergunta. É o que eu acabei de explicar, mas tudo bem, vamos ler. E a resposta dos diabos, sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa pensa em termos de poder, sucesso, opulência, que atrai essas
possessões, se ele fala nos termos, né? Você atrai as possessões desejáveis. Mas é que você entra na energia do que você quer. Você tem esse poder. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica por o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto que, por sua vez, representa. Uau, acho que só isso valeu a noite, né? Você saber, por exemplo, você tem um hábito X. Se esse hábito você identificar que você faz uma determinada coisa gerando valor, que de alguma forma está te atrasando, você já identificou que tem esse hábito. E o que você faz? Você vai trabalhar e tirar isso da sua vida de imediato? Não, pode trabalhar, que você vai conseguir. Aí tem muitas formas, né? Então existem cursos, eu mesma tenho um curso sobre isso, mas isso a gente vai falar. Hipnótico, por acaso, vamos para a pergunta, né? O ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com o imã, que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética? O diabo responde, sim, isso está correto. Esse é o motivo, esse é o motivo de porque todos aqueles que são para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Então, as pessoas que têm afinidade para procura acabam indo morar nas mesmas comunidades porque ali está na energia que às vezes não quer pelo córtex, que é o consciente, não quer. Ele quer uma outra, mas o subconsciente dele está formado de maneira que ele não consegue sair daquela energia de pobreza. Então, vamos dar continuidade aqui. Explica aquele velho que adora companhia. Isso também explica porque as que começam a se tornar bem em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço, conforme a passagem do tempo. Pessoas bem-sucedidas usam ritmo hipnótico, tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando o sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa no seu físico. O que está sendo falado aqui? Aqui está sendo falado do segredo, né? Você percebe? Quer dizer, esse livro ele é bem... O segredo foi 2010, esse livro é de 1930, pelo menos Napoleão é daquela época. Que veio logo quando ele, ali no início da live que eu falei que sem se repetir, eu não falei bem nessas palavras, mas parecia que tinha sido feito para hoje, que ele atualmente as pessoas estão assim, estão assado. É como se tivesse sido escrito hoje. É porque as coisas se repetem. E se repetem pelos nossos pensamentos, que a gente vive recriando o passado. Então, muda pessoas, nós somos só configurantes aqui, e a gente passa e vem os nossos filhos, depois os netos, e aí que continua na mesma energia. Se você não procurar mudar a sua energia, os seus filhos vão continuar fazendo o que você fazia, os seus netos vão continuar. Então, você, nesse momento, você tem a oportunidade, a responsabilidade e a oportunidade de mudar a essência desse DNA para que os próximos sejam diferentes, para que os próximos vivam melhor. Então, quando fala, vou repetir essa frase, o ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa a traduz em seu equivalente físico. O que quer dizer isso? Traga do invisível para o seu visível. Pense no que você quer, idealize, veja o seu futuro, veja o que você quer no futuro e depois volta aqui e traça metas e chega lá. O visível que pensou, idealizou e o visível, que é as metas, você vai fazendo o que precisa ser feito para ter o que você quer e você chega nesse, que é onde ele diz aqui o equivalente físico. Olha que lindo.
Então, eu vou ler mais uma. Acho que ainda continuemos amanhã, tá? Outra pergunta. Em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço demente o apoio ao meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobra para conseguir o que eu quero, e ainda recuso aceitar quaisquer substitutos, e a lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará pelos meios lógicos e naturais a transformar esses desejos em realidade física. Isso que Napoleão perguntou para o diabo. E o diabo responde: isso descreve a forma como a lei trabalha. Foi o que eu acabei de explicar, não foi mesmo? Então, ainda dá tempo mais uma, duas perguntas, são 52 minutos, vamos até onde der. A ciência estabeleceu provas em refutar as pessoas são o que são devido a dois fatores principais: a hereditariedade e a influência do ambiente. Isso na época do Napoleão, porque na época do Napoleão ainda não tínhamos a estrutura dos genes que a ciência dizia que era da hereditariedade. Hoje nós já temos outros estudos que mostram que, na verdade, ela dá plausibilidade para a lei da atração, que quando você consegue o que você quer, porque você alterou com a força do seu pensamento as células, a membrana das células, que é o que compõe nosso corpo, para que você lá numa outra live, num outro momento, que aí eu vou entrar mais nessa parte misturando física com a biologia, com a química, já é outra história. Mas vamos dar continuidade aqui no que ele diz. Então, que eu estava a hereditariedade. Então, vamos lá? A ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são devido a dois fatores principais: a hereditariedade e a influência do ambiente. Elas trazem consigo, ao nascer, uma combinação de todas as qualidades físicas numerosas após chegarem aqui. Elas atingem a idade de autoconsciência e, daquele momento em diante, elas e mais ou menos definem seus destinos no planeta como resultado, especialmente as influências que as controlam durante a sua infância, que eu falei lá da live que eu vou fazer para as mamães, né? Então, esses dois fatores foram tão bem estabelecidos que não há o menor espaço, mesmo para qualquer pessoa inteligente, questioná-los. Como pode o ritmo mudar a natureza de um corpo físico, que por sua vez é a combinação de milhares de ancestrais que viveram antes de se como pode o ritmo hipnótico mudar a influência do ambiente em que se vive? Que nasceram em meio à pobreza, uma forte tendência a permanecerem guiadas pela pobreza e pela ignorância durante a sua vida. O que é possível pode o ritmo hipnótico fazer sobre isso? O ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda. Modificá-lo, mudará, controlará e fará permanentes e influências ambientais que tiverem à nossa volta. O que eu quis dizer em relação às células é que a ciência hoje dá plausibilidade científica para o que o Napoleão dizia lá em 1930, tá? Então, temos mais perguntas e realmente nós vamos concluir. Eu vou concluir esse capítulo. O que vocês acham? 4 minutos, eu tenho 3 perguntas. Continuar. Eu quero continuar. Eu quero terminar isso aqui. Então, deixa eu ver. Uma, a natureza aceitar e tornar-se parte do ambiente em que ele escolhe, ou as forças do ambiente são impostas sobre ele. Aí o diabo responde: isso
Está correto, mas há modos e meios pelos quais agir de um ambiente que deseja aceitar. E há também o método qual se pode a influência do ritmo hipnótico partindo do negativo para se alavancar resultados positivos. Talvez eu faça comentário, não sei, acho que amanhã a gente vai para uma outra live, o tempo do Instagram tá terminando. O que eu faço? Vamos lá. Você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir? É exatamente isso que eu quero dizer, disse o diabo. Diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido. Eu realmente tenho que concluir por causa do Instagram. Eu juro que amanhã eu faço essa mesma pergunta e aí nós concluímos esse capítulo e entraremos, aí eu vou escolher uma outra, talvez, eu não sei ainda, alguma coisa que complemente o que nós estamos falando, porque esse aqui era só um capítulo. E se você quiser mais, eu faço uma reflexão no máximo vai de 2 a 10 minutos, que é importante para o nosso desenvolvimento. Isso você pode conseguir no grupo do Telegram. Então, o grupo do Telegram, todos os dias eu posto alguma coisa, né, que vai ajudar a usar o teu tempo com o autoconhecimento. É arrumar aquele tempinho para o seu autoconhecimento, para que você viva melhor, para que você possa realizar os seus objetivos. Então, você pode digitar direto no seu navegador Silene de Souza, Silene com C de cebola, Souza com Z, silenedesouza.com.br/mídias. E aí você entra no grupo do Telegram. Se você tiver no Instagram, ali pertinho da minha foto vai ter esse link que você pode entrar. E então, me acompanha nas redes sociais. Eu tô junto com vocês. O que eu puder fazer, eu vou dar estudando e darei o meu melhor para ajudar vocês. E fiquem com Deus. Até amanhã, Silene com você. Beijo! Conclui.